Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um capítulo da sua biblioteca Palavra da Fé. Meu nome é Diego Marchini e hoje eu estou aqui para falar com você sobre este livro chamado Eu Creio em Visões, do irmão Kenneth Hagin. Kenneth Hagin foi quem fundou o Rhema lá em Tulsa, nos Estados Unidos, e essa palavra da fé ele é tido como um dos pais da palavra da fé. Bom, esse livro, ele é muito precioso para mim, eu gosto demais dele, e ele é um livro um pouco diferente. Em suas 158 páginas e 9 capítulos, o irmão Hagin vai tratar sobre os assuntos de fé, sobre os assuntos de visão, né? Ele foi um livro que foi escrito, né, e veiculado aqui no Brasil pela Graça Editorial. E como eu falei, ele tem uma perspectiva um pouco diferente, porque ele não é um livro que traz um conteúdo em si. O foco dele não é no conteúdo, o foco dele é nas experiências, em algumas das visões que o irmão Hagin teve com Jesus Cristo. É muito interessante o que ele fala logo no prefácio do livro. Ele diz assim, ó: este livro não contém todas as visões que recebi do Senhor, contudo, contém as mais importantes. Então, qual é a perspectiva deste livro, né? Ele não é de ensino propriamente dito, mas ele ensina. Então, o irmão Hagin ele vai narrar as suas experiências com visões. No entanto, neste livro, ele detalha muito cada uma das suas experiências, cada uma das suas visões. Eu acho muito interessante uma característica do irmão Hagin, que é a de contar vários assuntos ou falar sobre vários assuntos a partir de poucos exemplos. Então, isso para mim é como o irmão Hagin sintetiza as coisas em forma de princípios. Se você já leu algum livro do irmão Hagin, você vai perceber que ele geralmente recorre, né, ele fala várias vezes sobre os mesmos exemplos. E esse livro não vai ser diferente. Certamente você vai ver aqui muitos exemplos, muitas visões que ele já contou em algum dos livros. Porém, neste livro em específico, essas visões são mais detalhadas, têm uma riqueza maior de detalhes. E embora o foco seja em narrar a sua experiência, ele traz consigo os ensinamentos, o que ele aprendeu. Então, enquanto num livro normal, didático dele, ele vai ensinar sobre o assunto e narrar a sua experiência, neste livro ele narra a sua experiência e discorre o que ele aprendeu no processo. E ele é muito interessante porque, principalmente pelo fato de você conhecer um pouco mais o pano de fundo da vida do irmão Hagin. E é exatamente o que acontece no capítulo número 1, o irmão Hagin vai contar como ele nasceu prematuro, como ele nunca foi uma criança cheia de vigor físico, sempre tímido, uma criança que foi condenada à morte em sua adolescência, passou a maior parte da sua infância e adolescência doente ou deitado na cama, diagnosticado por vários médicos como alguém prestes a morrer. Logo no primeiro capítulo, ele vai narrar como a palavra o alcançou, como ele foi guiado e inspirado pelo Espírito para conhecer a palavra. Então, alguns dos subtítulos que nós temos no capítulo 1 são: o bebê está morto, que foi uma frase que sua mãe ouviu logo que ele nasceu. Uma outra é confinado ao leito aos 15 anos. Então, primeiramente, ele foi prematuro, numa época onde não existia incubadora, né? Onde não existia quase nada de tecnologia que pudesse alcançar a criança. E viveu e sobreviveu, mas com 15 anos ele foi para um leito de morte. Algumas frases que ele destaca nesse capítulo muito interessantes são: quando uma pessoa não pode lutar, ela tem que aprender a se defender de alguma forma. E eu aprendi.
Então ele conta como na escola, por ser franzino, por não ter uma boa saúde, ele era vítima de bullying. Ele era constantemente agredido, constantemente pressionado, e isso na escola e também pelo seu irmão mais velho. Mas ele aprendeu a reagir da seguinte forma: qualquer coisa que ele via em sua frente, ele tacava nas pessoas. Então ele era uma criança que desde cedo, mesmo não tendo condições físicas, tinha dentro de si essa característica de reagir contra as circunstâncias. Uma outra frase que eu destaquei muito interessante neste livro, no primeiro capítulo, no que dizia a respeito à ciência médica, ninguém em minhas condições viveria além dos 16 anos de idade. O irmão Reagan aqui, ele tinha tanto um problema no sangue quanto um problema no coração.